Bom dia, pessoal! Começando a nossa aula de hoje, dia 14 de abril de 2021, quarta-feira. Nossa primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa atividade hoje é o cabeçalho. Primeira linha, nome da escola, Hilton José Martins. Depois, nome da professora, Silvana. Depois o nome do aluno, que é o nome de vocês, completo aqui nessa linha. Depois série e depois a turma. Série, segundo ano, turma A. Pausa no vídeo e completem o cabeçalho. A nossa primeira disciplina do dia é matemática. E aqui temos o nosso primeiro probleminha. Resolva os probleminhas. Havia perto da lagoa 1, 2, 3, 4 patinhos. Chegaram mais quantos? 1, 2. Ao todo ficaram... Quantos patinhos ficaram ao todo? Já diz, ó, ao todo. Então, você vai contar todos e colocar a quantidade aqui. Para montar a continha, aqui nós vamos montar a continha. Nesse espaço de cima, vocês vão colocar a quantidade de patinhos que havia. Então, havia quantos? 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão colocar 4 no espaço de cima. E aqui no espaço de baixo, a quantidade de patinhos que chegaram. Chegaram mais quantos? 1, 2. Então, você vai colocar o número 2. E vai resolver a continha. 4 mais 2 vai dar quanto que vai dar? E vai responder aqui embaixo. Pausa no vídeo e completa essa questão. Aqui nós temos o outro probleminha. Havia tantos barcos. Chegaram mais, vai contar. Tantos barcos. Ao todo ficaram... Quantos barcos ficaram ao todo? Como o problema já diz, ó, ao todo. Vocês vão contar todos os barcos e colocar a quantidade aqui. Para montar a continha, no espaço de cima, vocês vão colocar a quantidade de barcos que havia. Conta e coloca a quantidade aqui. No espaço de baixo, a quantidade de barcos que chegaram. Conta e coloca a quantidade aqui. Depois resolve a continha. Quantidade de cima mais a quantidade de baixo. Você vai encontrar a resposta da continha. Pausa no vídeo e completa essa. Aqui nós temos, havia tantas borboletas. Chegaram mais tantas borboletas. Ao todo ficaram, quantas que ficaram ao todo? Já diz, ó, o problema já diz ao todo. Então, vocês vão ter que contar todas. Contem todas e coloquem a quantidade aqui. Para montar a continha é da mesma forma que fizemos lá com os outros probleminhas, dos patinhos e dos barcos. Nesse primeiro espaço, a quantidade de borboletas que havia. Conta a quantidade que havia e coloca aqui. E aqui embaixo, a quantidade de borboletas que chegaram. Conta quantas chegaram e coloca aqui. E depois é só somar a quantidade que havia mais a quantidade que chegou, que você vai encontrar a resposta do probleminha. Pausa no vídeo e faz essa. E o outro probleminha, vamos ver, tinha um canguru. Chegaram mais, aí chegaram mais, ó, só contar. Ao todo ficaram quantos? Já diz, ao todo. Você vai contar todos e colocar a resposta aqui. Depois vai montar a continha. A quantidade de cangurus que tinha. E aqui embaixo a quantidade de cangurus que chegaram. E vai colocar aqui, depois vai juntar. Quantidade que tinha mais a quantidade que chegaram. Vai contar e encontrar a resposta.
Pausa no vídeo e responde essa. E agora vamos para a nossa atividade de língua portuguesa. E a nossa primeira questão aqui: ordene as sílabas e forme palavras. Para facilitar, o que a gente vai fazer? Numerar, para poder ficar mais fácil para vocês. 1, 2, 3. Vamos numerar todas aqui, para poder facilitar para vocês na hora de formar as palavras. Tem pessoas aí que ainda têm dificuldade para ler. Pronto. Todas numeradas. O que a gente vai fazer? Para colocar em ordem, a gente tem que começar pelo número 1. Então, aqui, vou começar do 1, que é o do. Depois, do 1 vem quem? O 2, que é a sílaba I. E depois a sílaba 3, que é o do. Ficou a palavra doído. Doido, professora? Não, doído, doído. Porque se fosse doido, o I teria que estar aqui junto com o do. E ele está sozinho, então não é doido, é doído. E temos aqui as outras. Vocês vão fazer da mesma forma. Primeiro a sílaba 1, coloca aqui. Depois a 2, depois a 3. Em todas elas. Primeiro a sílaba 1, depois sílaba 2, depois sílaba 3. Coloca a sílaba, forma a palavrinha e lê. Pausa no vídeo e completa essa questão. Questão número 2. Nós temos aqui, complete as palavras com as sílabas da letra D. É a família silábica da letra D. Temos palavras que estão faltando aqui, ó. Palavras que estão faltando sílabas. Eu vou completar com a sílaba aqui dessa família e formar uma palavra. Temos o do. Se eu colocar a sílaba da, eu vou formar uma palavra, não vou? Vai formar a palavra dado. Aqui eu tenho a sílaba D. Então, eu tenho que colocar outra sílaba aqui para formar uma palavra. Coloca a sílaba e lê. Se der uma palavra que existe, ok, pode deixar. Se der uma palavra muito esquisita, que você nunca ouviu falar, aí você troca por outra. E vai fazendo isso com todas as palavrinhas. Aqui o D, se eu coloco o di, vai ficar dedi. Existe essa palavra dedi? Não. Eu tenho o D. Se eu coloco o do, vai ficar o quê? Dedo. Ah, dedo existe, então posso deixar. E as outras vocês fazem da mesma coisa. Lê o que já tem e completa com a sílaba que falta. Testa aí. Se tiver com muita dificuldade, faz o teste. Coloca a sílaba que você acha que é. E lê a palavra. Se formar uma palavra que existe, ok. Se formar uma palavra muito esquisita, troca. Pausa no vídeo e completa essa número 2. E a questão número 3. Ordene as palavras e forme frases. Agora a gente ordenou sílabas, né? Agora nós vamos ordenar palavras. Temos aqui as palavras embaralhadas. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão escrever a palavra que está no número 1. Ida. Depois, a palavra que está no número 2. Comeu. Depois, a palavra que está no número 3. A. E depois, a palavra que está no número 4, que é a palavra cocada. Vai colocar as palavras em ordem. Aqui estão embaralhadas. Na linha, vocês vão colocar elas em ordem. Palavra 1, depois palavra 2, depois palavra 3 e depois a palavra 4. Essa primeira vai ficar da seguinte forma, ó. Ida, comeu, a cocada. Aí vocês vão colocar aqui as palavrinhas em ordem. Depois que colocar em ordem, é só ler a frase que formou, tá? São 3 frases. Bastante atenção, que
temos que colocar em ordem. Primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 4. Aqui também, ó. Primeiro 1, depois o 2, depois a palavra 3, depois a palavra 4, depois a 5. Aqui embaixo da mesma forma. Palavra 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pausa no vídeo e completa essa número 3. E terminamos por hoje. Um bom dia para vocês e até amanhã.